Olá! Essa semana nós vamos fazer algumas abordagens diferentes aqui nesse canal. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre mapas mentais. O mapa mental nada mais é do que uma técnica de anotação e de estudo e de organização das ideias. Ele foi criado na década de 60 pelo psicólogo americano Tony Buzan. Basicamente, o que ele diz é que, como o nosso cérebro, a partir dos neurônios, faz conexões radiais, essa maneira de organizar as ideias ela é mais eficiente e mais adaptada ao cérebro. Então, o mapa mental ele parte desse princípio, dessa ideia que o Tony Buzan defende. Você coloca o tema central, a ideia central, exatamente no meio de uma folha de papel e a partir daí você vai criando ramificações e sub-ramificações para organizar as ideias. O mapa mental ele permite que você use cores, desenhos, figuras, palavras-chave, frases muito curtas, nunca escrever muito. A ideia do mapa mental é fazer um apanhado geral e resumido de maneira que você, tendo um quadro global daquilo resumido nas conexões neurais do mapa mental, você possa ter uma visão mais clara do que é aquele assunto. Por conta do formato do mapa mental coincidir com o formato das conexões cerebrais, o Tony Buzan defende a ideia de que isso facilita a memorização, a conexão e o aprendizado. Particularmente o aprendizado profundo, que é quando o aluno consegue fazer a conexão de vários assuntos. Então ele favorece a memorização, ele favorece a associação de ideias, ele favorece a criatividade e ajuda a se ter uma visão ampla daquele assunto, uma visão do conjunto. Uma vez que a gente vai tentar sempre no mapa mental resumir todo um capítulo de um livro, todo um livro, enfim, todo um assunto numa única página, de modo que numa primeira visualização a gente tem uma ideia abrangente, uma ideia do conjunto. A partir daí, com essas conexões que ele faz ali, fica mais fácil de juntar as ideias e fazer as conexões dentro do cérebro. O Tony Buzan também descreve vários casos de sucesso de alunos que estavam indo mal e a partir do uso de mapas mentais conseguiram aprender de forma mais eficiente, mais criativa e conseguiram fazer uma conexão melhor e ter uma melhor compreensão dos assuntos. Muita gente, eu mesmo, quando estou assistindo uma aula, vendo uma palestra, ou mesmo lendo um livro, eu gosto de à medida que a palestra vai acontecendo, ir organizando as minhas ideias na forma de um mapa mental. Eu vou colocar aqui alguns mapas mentais que eu fiz, alguns exemplos de mapas mentais que eu fui fazendo. Aqui nesse exemplo eu usei um software, depois eu vou falar desse software, né, para fazer o mapa mental, mas eu também tenho mapas mentais que eu faço no papel, num caderno, enfim. Tem vários exemplos que estão sendo colocados aqui de mapas mentais que eu fiz. Esse ato de construir o mapa mental durante uma palestra, por exemplo, me ajuda a ficar concentrado naquilo. Mais um aspecto que o Tony Buzan coloca no uso dos mapas mentais é a possibilidade de concentração, de aumentar a concentração naquele assunto, porque a gente vai ao mesmo tempo elaborando o raciocínio e fazendo as conexões necessárias. O mapa mental também serve como uma ferramenta de comunicação, ou seja, eu posso explicar as minhas ideias a partir de um mapa mental. Existem vários softwares hoje em dia que utilizam essa configuração do mapa mental, essa estrutura do mapa mental, para fazer uma apresentação, por exemplo. Aí uma diferença, o mapa mental é um pouquinho diferente do mapa conceitual. No mapa conceitual, a gente pode falar disso num outro vídeo, o mapa conceitual, as ideias são colocadas de cima e vão ramificando para baixo. Então, tem uma hierarquia de cima para baixo. O mapa mental, a ideia central é colocada no meio e ele vai ramificando
para todos os lados. Então é um pouquinho diferente você usar o mapa conceitual do mapa mental, mas as duas ferramentas são muito úteis, ok? Eu vou colocar aqui um exemplo de mapa mental, pensando lá nos meus alunos do primeiro ano de engenharia, um mapa mental sobre as leis de Newton. Vamos mostrar aqui um mapa mental bastante simples usando esse software chamado Simple Mind. Eu estou usando a versão gratuita desse software. Ele é um software que tem para desktop e tem também para smartphone. Então você pode fazer o mapa mental em qualquer lugar, né? Vamos pegar como exemplo as leis de Newton, que a gente aprende lá na física. Então eu vou clicar aqui, aí ele vai aparecer um quadrinho e aí eu vou colocar a primeira lei, é que fala da inércia, né? Aí eu posso reposicionar aqui, né? E aí, tudo que for a partir desse subitem, que eu clicar aqui, ele vai aparecer na mesma cor, em vermelho. O que diz a lei da inércia? Ela diz que todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento. Então, eu vou resumir da seguinte maneira. Se a força for igual a zero, ele vai ter uma velocidade final igual a uma velocidade inicial. Ou seja, se eu não aplicar nenhuma força no corpo, a velocidade final vai ser igual à inicial, ou seja, ele vai manter a mesma velocidade. Se a velocidade inicial era nula, ou seja, se o corpo está parado, ele vai continuar parado. Se o corpo estava andando e eu não aplicar nenhuma força, ele vai continuar andando sempre com a mesma velocidade. Isso é o que diz o princípio da inércia. Então, eu coloquei de uma maneira bem resumida aqui. Aí eu volto aqui, clico com o mouse aqui no tema central e coloco aí a segunda lei. A segunda lei fala da dinâmica. Deixa eu mudar aqui. E aí eu posiciono aonde eu quiser. E aí, qual que é o resumo da lei da dinâmica? A força é igual a massa vezes a aceleração. Então, ele já fez essa associação. E a terceira lei é a lei da ação e reação. O que diz a lei da ação e reação? Vou resumir aqui. Se eu aplicar uma força num determinado sentido, o corpo vai reagir na direção oposta com a mesma intensidade. Eu tenho uma limitação do software, eu coloquei umas setinhas aqui, né? Mas eu poderia escrever aqui: o corpo reage com força contrária. Eu fiz um resumo da lei. A partir desse pequeno resumo, eu consigo visualizar num conjunto todas as leis de Newton, de maneira bem simples e bem fácil. E as cores aqui ajudam a gente a memorizar, porque a gente associa a lei ao resumo da lei. O título da lei ao seu enunciado. Isso facilita com que o cérebro lembre. É lógico que eu posso colocar mais coisas, eu posso sofisticar mais o meu mapa. Eu posso deixar ele simples assim, dessa maneira, que se o meu objetivo for só lembrar quais são as leis e o resumo dessas leis, então eu terminei meu mapa mental aqui, mas eu posso sofisticar o mapa, por exemplo. Eu posso colocar aqui que a lei da dinâmica vem da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade do corpo. E se eu derivar a quantidade de movimento, eu vou obter a força. E aí, a partir daqui, né, se eu lembrar das regras da derivada, então o que vai ser a força? A força vai ser igual, na regra da derivada, o primeiro termo vezes a derivada do segundo, então massa vezes a derivada da velocidade é a aceleração, né? Vezes o segundo vezes a derivada do primeiro, então a velocidade vezes a derivada da massa. Só que na física clássica, a massa não varia, né? Então a derivada da massa é igual a zero. Então isso aqui me leva exatamente
ao resumo aqui da força, porque se esse termo aqui é zero, se a derivada da massa é zero, esse termo desaparece, eu fico só com massa vezes aceleração, que é o resumo da força da dinâmica. Mas eu já detalhei um pouquinho mais da onde veio essa formulinha, eu já consegui detalhar mais. Aqui também eu poderia colocar um desenho. Se eu estivesse fazendo no papel, eu poderia colocar um desenho. Mas aqui eu posso dizer, se a velocidade inicial é igual a zero, a velocidade final vai ser igual a zero também. Então, eu estou resumindo aqui, eu estou detalhando mais o princípio da inércia, assim como aqui, né? Eu podia detalhar esse mapa o quanto eu quisesse e eu podia ir aos poucos, né? À medida que eu for estudando, eu vou crescendo nesse mapa mental até chegar numa coisa mais elaborada. Mas a ideia do mapa mental é mostrar isso, que tudo que está associado às leis de Newton, lei de Newton no centro, todos os itens derivando das leis de Newton, e cada uma dessas leis estão associadas a uma cor. Então, tudo que eu colocar a partir daqui, eu vou sofisticando meu mapa se eu quiser. Ok? Então, é um exemplo simples de um mapa mental, mas que mostra o quanto ele pode ajudar a gente no estudo, na compreensão e principalmente na associação dos fenômenos. A partir do momento que eu olho o conjunto, eu percebo que todas as leis de Newton estão conectadas com a questão da força, né? Quer dizer, como é que a força atua no movimento, como é que a força atua na reação de um corpo, ou a ausência de força, o que acontece no movimento do corpo, né? Bom, obviamente, eu podia ter dado outros exemplos, enfim, mas o que é importante é a gente entender a construção do mapa mental. Se eu der uma pequena busca no Google sobre mapa mental, eu vou achar muitos desenhos. Vamos dar uma olhada aqui, alguns mapas mentais. Reparem que todos eles apresentam cores, alguns apresentam desenhos, então quem tem facilidade de fazer um desenho de maneira rápida é muito importante, porque o desenho vai substituir uma série de palavras, então vai tornar o mapa mental mais sucinto e mais resumido. Então a ideia do mapa mental é isso, você fazer uma coisa resumida que permita uma visão geral daquele assunto que está sendo tratado e, pelas conexões, permite que a gente, no nosso cérebro, consiga guardar. O uso de cores ajuda a gente na memorização, na distinção de um aspecto do outro e também na memorização. Então, o mapa mental serve para uma série de coisas. Claro que o mapa mental pode funcionar melhor para algumas pessoas e pode não funcionar tão bem para outras pessoas. Mas eu acho que vale a pena tentar, vale a pena colocar para os alunos a importância do mapa mental e que eles consigam fazer as anotações não só copiando da lousa, e sim fazendo anotações de acordo com a interpretação deles. Isso vai ajudar muito no aprendizado. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Falou? Até a próxima. O conteúdo desse vídeo foi apresentado de forma genérica e simplificada. Indicações bibliográficas podem ser encontradas na descrição do vídeo.